Vamos palpite rápido aqui da Loteca, 12, concurso 12-14, tá? Primeiro confronto, São Paulo e Palmeiras, tá? Eu vou de coluna 2, tá? Pelo momento do Palmeiras e o momento ruim do São Paulo, tá? Então eu vou de coluna 2. Chapecoense e Novo Horizontino, tá? Novo Horizontino vem fazendo aí uma campanha boa, tá? Fora de casa, então por isso eu vou de coluna 2 e coluna do meio. Bragantino e Grêmio, tá? O Grêmio vem melhorando muito, tá? Ultimamente em seus jogos, tá? Já está se reabilitando aí no, no Campeonato Brasileiro, tá? O Bragantino tem melhorado, não tem vencido ainda, mas tem melhorado seus jogos. Então, por esse motivo, eu vou colocar aberto, tá? Coluna um e coluna 2, tá? Volta Redonda aí, Goiás, tá? Vai ser um jogo difícil, porém, eu acredito numa vitória do Goiás, pelo fato, tá? De o Goiás precisar voltar a vencer fora de casa para se manter na briga pelo título da Série B, tá? Mas vai ser um jogo bem difícil. Fluminense e Atlético Mineiro, tá? Eu acredito que o Fluminense vence esse jogo, tá? Mas eu vou de coluna um e coluna do meio, tá? O Atlético tem também melhorado nos seus jogos e o Fluminense tem se reabilitado aí, tá? Internacional e Botafogo, tá? Esse vai ser um jogo difícil, porém eu acredito na vitória do Internacional, tá? O Botafogo é um time que tem jogado bem fora de casa, porém ultimamente tem poupado alguns jogadores, tá? Por questão de escolha de técnico, tá? Então por esse motivo eu acredito que o fator casa do Internacional seja determinante para a vitória. Ferroviária e América Mineiro, tá? Ferroviária, eu vou de coluna um. Acredito que Ferroviária tem um time melhor, tá? E tem um momento melhor também. Pelo fator casa, eu acredito que a Ferroviária vença esse confronto, tá? Corinthians e Mirassol, um confronto paulista, tá? O Mirassol vem fazendo um campeonato excelente, porém o Corinthians perdeu no último jogo, tá? Para o Flamengo, não teve time aí para segurar o Flamengo, porém acredito que ele não deva ter a segunda derrota em casa, tá? Vai jogar sua vida, tá? No seu estádio e o fator casa vai fazer diferença. Então, por esse motivo, eu vou de coluna um Corinthians, Vasco e Vitória, tá? Esse é um jogo que o Vasco é bem favorito, tá? O Vasco vem melhorando aí nos seus jogos, tá? Felipe Coutinho vem fazendo diferença, tá ok? Então, eu acredito numa vitória aí do Vasco sem grande problema. Juventude e Fortaleza é um jogo bem disputado, porque é briga lá embaixo, apesar de que Fortaleza, na minha opinião, já é um time que já deve pensar aí na segunda divisão no ano que vem, porém ainda briga lá embaixo, tá? Então eu acredito numa vitória de Juventude pelo fator casa, tá? A Juventude veio de empate aí contra o Internacional, tá? Então acredito que em casa o Juventude deva sair com a vitória. Bahia e Flamengo, tá? O Flamengo é favorito nesse jogo, porém eu vou de coluna um e coluna 2 pensando numa possível zebra, tá? O Bahia não costuma facilitar a vida do Flamengo é, na sua casa, na Bahia. Tem uma torcida aí apaixonada que faz diferença no jogo. Então eu acredito aí que o Bahia possa complicar aí a vida do Flamengo, tá? Então por isso eu vou coluna um e coluna 2. Cruzeiro e Esporte, tá? O Cruzeiro para mim é o franco favorito, acredito aí numa vitória tranquila em cima do Esporte. O Esporte saiu uma reação, porém nos últimos jogos veio demonstrando aí uma péssima zaga e um péssimo ataque. Então por isso o Cruzeiro tem um elenco melhor e fator casa muito importante. O Cruzeiro também não quer deixar Flamengo e Palmeiras disparar, então eu acredito que deva vencer em casa, tá? Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, dois times que vêm fazendo bons jogos, tá? O Atlético Paranaense vem se recuperando aí, tá? Engatou uma sequência de vitórias aí, eu acredito que vem forte para esse
esse final aí de Série B. Então eu vou de coluna um, coluna 2 aberto, tá? Prevendo aí uma possível vitória do Atlético Paranaense ou vitória do Atlético Goianiense. Duas ótimas equipes, tá? O nosso último confronto é o time do Ceará versus o time do Santos, tá? Dois times aí que estão brigando também lá embaixo, principalmente o Santos, tá? Que vem lutando aí para não cair, tá? Então não pode perder esse jogo, tá? O Ceará tá um pouquinho mais distante aí nessa briga, mas porém precisa vencer os jogos, tá? E vem vencendo, que venceu segunda-feira agora São Paulo, na casa de São Paulo. Então é dois times que vêm empatando muito nos últimos jogos. Então acredito aí que deva haver mais um empate entre essas duas equipes. Então você no empate, tá? Então esses foram meus palpites aí para a Loteca, da Loteria Esportiva da Caixa. Tá? Lembrando que as apostas esportivas são somente para maiores de 18 anos, tá? E encara essas apostas como recreação, tá? Obrigado, até a próxima.